mais um episódio do Pod Vai, né? Do nosso perfil Vaidade. Hoje a gente vai conversar com o Marco Antônio Vieira Soto, carioca, publicitário, casado, pai do Gui e da Helena, mentor e consultor. Faltou alguma coisa? Publicitário, antes de mais nada, Ah, tendo passado pelas maiores agências de publicidade do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que vem se interessando muito, muito curioso em relação ao assunto sobre etarismo, sobre envelhecimento, enfim, ele vem se apropriando dessa expertise aí, mais uma para conta, até por conta do consumo, enfim, da gente estar envelhecendo e ele ter que começar a vender para a gente também, e por ser um representante dos 60 a mais. E aí, Marco Antônio, só para começar, queria te perguntar como é que despertou esse seu interesse? Foi a sua propriedade? Tem a ver com o trabalho? O que que foi? Eu lembro que você começou a escrever um livro assim, meio sem pretensões, e daí eu acho que foi o pontapé inicial. Não, estou errada? tá certíssima. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Acompanho Vaidade desde o seu primeiro dia e sou fã. Acho que presta um serviço principalmente de acolhimento e trazer mais pessoas para essa conversa sem que elas se sintam de maneira excluída ou desqualificada, que é o que mais acontece em relação às pessoas mais velhas. Na verdade, quando eu fiz 40 anos de idade, eu comecei a usar óculos para leitura perto. E o médico que eu fui, o André Sequinel, ele falou: Marcos, sabe como é que é, né? 40 anos. Aí eu falei: pô, mas é uma coisa assim, tão, tão taxativa. Ele falou: por 40 anos realmente é um período complicado, você tem que começar a usar óculos. E aí, com essa história do óculos, eu comecei a atentar também para outros pequenos indicadores, na verdade, de que a gente estava envelhecendo. E eu resolvi escrever um livro. Em 2005, eu publiquei na Amazon um livro chamado Manual do Novo Velho. E o que eu acho mais legal é porque ele era muito à frente do seu tempo com a ideia do novo velho. O novo velho, depois, quando a gente teve a pandemia, veio muito forte a lógica do novo normal. Isso já existia, a ideia do novo normal na tecnologia, mas o novo velho é o que nós somos. Nós somos um novo conceito de velho, né? E aí esse livro, o Manual do Novo Velho, era um livro muito escorado no humor, na brincadeira, né? De como é que você tinha que se comportar, como é que os amigos ficavam velhos e você não, né? Como é que você esquecia o nome, como é que a conversa transitava muito quando você encontrava um outro amigo em relação à saúde, remédio, triglicerídeo, você se tornava um expert, na verdade, em medicina por conta das histórias e conversas. A Marcela é capaz de te dar um diagnóstico só olhando seu. Ela tem CRM também. Eu acho que, então, esse assunto ele chegou. Mais na frente, eu encontrei o Mauro Weistock, né, que a gente conhecia pela Beth Weistock, nossa amiga, Uhum. e ele estava lançando o Hub 40 mais. Ele estava falando muito em relação à questão do trabalho, que era uma barra que estava descendo muito em termos de admissão, então estava chegando em 40. Eu achava que era um pouco exagerado, mas ele estava certo. E aí fizemos ali algumas tentativas e tal de fazer algumas coisas juntos. Não progrediu, eu continuei dentro dessa conversa, basicamente, via LinkedIn, publicando e tal, até que mais tarde eu ainda participei de alguns livros. Participei de um sobre economia prateada, que foi puxado ali pelo Fernando Potti. Participei do manual antidadista, que é junto com o Kalash, são 40 autores, que saiu agora recentemente. E junto com o Ricardo Pessoa, a gente escreveu o E aí, Preparado para Viver 100 Anos, que é um e-book que também está disponível. Quem entrar lá no meu LinkedIn, quiser baixar, está lá. Ô, Marcos, esse primeiro livro você escreveu, você tinha 40 anos, é isso? É um pouco mais.
40 e É pouco, muito é. diferente quando a gente pensa em envelhecimento, a gente com 40 anos, quando a gente, depois dos 60, né? Porque é engraçado, eu com 40 anos passei pela mesma coisa, parei de enxergar, de ler, né? E É aí todo mundo, né? eu fui, Presbiopia. não, e foi engraçado, assim, me identifiquei agora, porque eu na ótica o cara falou isso, e ó, é o primeiro sinal da velhice. E eu fiquei muito puta com o cara, né? Assim, fiquei Uhum. danada. Mas assim, quando a gente pensa, eu quando lembro, eu com 40 anos, e mesmo na brincadeira, falando, tá ficando velho, 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 a gente na realidade não se sente velho. Eu acho que o grande marco é quando a gente é taxado de velho, quando a gente faz 60, né? Quando a gente chega lá e fala, agora eu sou idosa, né? E assim, e o que você se surpreendeu negativamente e positivamente nas suas reflexões desse livro com 40? Você agora, com mais de 60? Bom, Falou, primeiro, realmente eu estava certo. Não, não é nada disso, entendeu? então, eu tirei o livro de circulação, se você quiser baixar, você não vai baixar. Porque ele era muito irônico, né? Aham. Depois que eu fui me tornando paulatinamente um ativista real dessa questão, né? E principalmente em relação à linguagem, né? Ao discurso, né? As coisas que a gente fala, a maneira como a gente fala, porque o preconceito, assim como os outros preconceitos, ele tem a sua origem na cultura, né? Ele é um substrato cultural. Então, ele tem muito a ver com a maneira como a gente fala, com as conversas, com, né, o que a gente viu, ouviu em cinema, novela e tudo mais. Então, naquela época, eu realmente tinha uma visão quase que divertida em relação ao envelhecer, e que hoje eu vejo que, tudo bem, eu posso ser uma exceção em relação a uma série de coisas no envelhecimento, mas eu tenho coisas que são inevitáveis e que hoje realmente eu começo a ver e perceber, né, o preconceito, as pessoas duvidando de algumas coisas. Então, essa ser colocado em dúvida em relação às suas competências, para mim é uma das coisas mais difíceis de você lidar com o envelhecer. E é a questão de como você lida com os seus limites. Eu ando muito bem com meus limites. Eu não acho que o limite seja um problema. Eu acho que o limite ele está ali para te ajudar numa série de coisas e principalmente ajudar você a continuar indo adiante. Tá, Se mas você a não respeita o sociedade, limite, ela não trabalha, ela não nos ajuda no sentido de tornar a coisa da adaptação ou da limitação uma coisa positiva. De um modo geral, tudo que é limite para a gente, ou que é um ritmo diferente para a gente, é olhado de uma forma. Eu às vezes sinto culpa. então, Porque eu vou pro Japão, né? O meu tá. sobrinho todo dia fala: Dedeca, se prepara para o Japão. É como se fosse sabe, uma reprimenda de mãe. Você estuda direitinho, porque senão você não vai chegar lá. E isso é uma constante na vida da gente. A gente luta com preconceito e autopreconceito todo dia. Como é que a gente se prepara para se adaptar às limitações? É na marra. Para mim é na marra. Para mim, a primeira coisa é você conseguir acabar com o autopreconceito. Você ser realista em relação a você mesmo é uma coisa. Você ter autopreconceito é outra completamente diferente. A frase que ele diz para você ocorre para você como uma reprimenda. Se você examinar ela pura, fora do teu contexto pessoal, ele está te dando um toque e fala, olha, que legal, cara. Ele está sendo bacana com você e está alertando você para você se preparar. É, Você na toma. realidade, na realidade, eu acho que a preocupação do Gabriel é mais em relação ao preparo físico, que aí eu acho que ele falaria para uma pessoa mais nova. Olha, você está sedentária, tem que realmente praticar sempre, porque você vai andar muito, eu não sei. Eu acho que é mais isso, não Mas é? é, É. a, E ele a- falaria isso para uma pessoa mais nova também. a família vai viajar agora para. Nós vamos para a Europa, em julho. A minha mulher fala todo dia para meus filhos, a Helena tem 21, o Guilherme tem 17, fala, ó, vocês precisam se preparar, nós vamos andar muito. Então, pô, e o preparo é um preparo em vários níveis. Então, ó, compra um tênis agora para amaciar esse tênis para chegar lá, sabe? É, é uma recomendação. A recomendação ela pode ocorrer de maneira diferente. Fala, André, eu estou sentindo que você quer falar.
Não, na realidade, Tem muito grupo com você. eu entendo que isso é uma recomendação, mas assim, a todo momento a gente ouve coisas que nos jogam na cara as nossas limitações e não assim do tipo, a gente não tem um manual de aprendizado de como lidar isso, porque a gente só percebe de repente, não, não vou subir essa escada porque eu estou sozinha em casa. Eu não estou conseguindo mais carregar 4 bolsas de supermercado. Isso me parece que chega de repente. E eu não tive preparo para isso. É porque você não prestou atenção. Então, quando eu digo que toda a minha conversa, tudo que eu falo sobre idadismo é para quem tem 40 menos, por quê? Porque é aí que tem que começar exatamente esse preparo para entender que a vida está mais longa do que a gente imaginava. Então, inevitavelmente, eu vou ter momentos na minha vida, se tudo der certo, em que eu sim vou ter uma degenerescência física, é natural, é do humano, e que eu vou ter que lidar com isso de alguma maneira. Então, tem um movimento muito forte agora, que é o Joy Span, né? Você tinha o Age Span, depois você teve o Health Span, e agora você tem muito forte o Joy Span. O que significa isso? De que me adianta viver 90 anos se eu estou vivendo mal, se eu não estou feliz, se eu acho que tudo é muito chato, é muito complicado. Então, esse olhar para o futuro de uma maneira diferente, para mim, é a grande sabedoria de absolutamente tudo. Por quê? Quando essas pessoas, eventualmente, sugerem coisas para você, eles estão olhando para você como eles ouviram e aprenderam a vida inteira que seria essa pessoa mais velha. Enquanto a gente olhar para o nosso futuro a partir do nosso passado, a gente vai continuar sendo muito preconceituoso, porque eu não posso olhar para o meu futuro pensando no que era a minha avó, o meu avô, a minha mãe, o meu pai. É impossível. Mas a gente continua fazendo isso, porque é a nossa referência de passado. Só que a nossa referência de passado, ela não estabelece o nosso futuro. E eu tenho que abrir mão desse passado, entendendo tudo que ele me traz de bacana, mas olhar para o futuro de uma maneira diferente. Então, você sabe a tua competência em termos de andar. Você anda dentro da Tijuca para cima e para baixo o tempo todo. Então, provavelmente você vai conseguir andar bem no Japão, porque, enfim, é mais fácil, né? A calçada está certinha, não tem nenhuma pedra portuguesa no Japão, espera-se. Então, Espero também. É, vai facilitar, entendeu? é. Mas é engraçado porque isso depende de uma atitude pessoal, né? E eu acho que tá certo, tudo bem. A gente é que tem que perceber isso e trabalhar isso. Mas eu não vejo nenhum movimento até de ordem governamental e tal, de nenhum movimento de mostrar o envelhecimento de uma forma diferente hoje. Eu acho que eu não vejo campanha no Não, sentido eu de. acho que em relação à atividade física tem muito, inclusive de Mas eu construção digo de em mudança de lugares. mentalidade, entendeu? Não Eu sei. acho que as coisas são muito relacionadas à vacinação para não ficar doente, porque idoso dá prejuízo, entendeu? É, No muito coisa. grande. Eu acho que não tem uma coisa assim de incentivo a programas, incentivo de fato a programas de inclusão no mercado de trabalho, ou continuidade no mercado de trabalho. Eu acho que faltam incentivos de todas as partes, da sociedade, do governo, e aí fica sempre um peso muito em cima da gente. Você que tem que saber seu limite, você que tem que aprender a lidar com isso, você que tem que, entendeu? É, Eu acho que não tem um manual, mas eu acho que devia ter algumas coisas que deveriam ter mudado. mas assim, como é que a gente descobriu, ou como é que a gente começou a abandonar a ideia de escravidão no Brasil para uma outra lógica completamente diferente, que era a comercialização de seres humanos? Foi um letramento, foi um ativismo, foi uma série de coisas. Se você pegar essa história do envelhecimento, ela realmente começa a crescer de uns 15 anos para cá. Porque antes era assim, as pessoas envelhecem, ponto. Isso não é uma preocupação. A preocupação era do governo, que não vai conseguir fechar a conta da Previdência, que de repente a área de saúde pública vai ter um problema. Você sabe que tem estudos hoje que comparam
o custo adicional nessas áreas todas, com a receita adicional que essas pessoas vivendo mais tempo vão proporcionar ao Estado, e a receita é maior do que a despesa. Então, essa ideia de que o envelhecimento vai ser uma debacle econômica Preju. é Ah, mentira, né? Tem estudos que dizem que não é bem assim a história. É, então, por exemplo, política pública ainda está encaminhando em relação a ter cota para pessoa idosa. Você já tem algumas cidades que isso acontece. Quando você vê o Note, esse movimento que surgiu aí com o sim, nome bonito gringo, é uma ideia de tentar entender que de 60 a 80, você tem um tipo de idoso, que é o tal do novo velho lá que eu falava, que é sim, bem diferente. Ele tem, sabe, total plenitude de absolutamente tudo, sem poucas restrições médicas. A partir de 80, você começa a ter, eventualmente, coisas que são mais críticas em termos fisiológicos, em termos de mentais e tudo mais. Existe uma incidência maior, é estatístico, não é sim. determinante. Então, eu acho que sim, o primeiro passo é nosso, individual, da mesma maneira que você teve pessoas em todos os outros movimentos femininos, LGBT, essa história toda, você teve pessoas que vocalizaram que isso estava errado e que precisava mudar. E aí vai mudando toda a parte de legislação, muda a parte de aceitação da sociedade. Mas olha só, é uma mudança cultural e você sabe muito bem que mudança cultural leva tempo e tem que ter persistência. Porque eu acho que assim, uma coisa muito interessante que a gente percebe, né? Esse novo velho, ele surge de uma forma meio segmentada, né? A gente hoje é colocado no mesmo saco. Tudo é terceira idade, o idosinho morreu ali na esquina, mas não é bem assim. A gente Ah, sabe que o envelhecimento começa aos 40 e poucos, até os 50 é uma coisa, até 68, 60 a 70 você ainda está muito bem, de 70 a 80 também tem possibilidade de estar bem, e tá tudo no mesmo saco. Tá tudo no mesmo, na mesma figurinha daquele velhinho de bengalinha na vaga, demarcando a vaga do idoso, entendeu? Então, assim, nem essas diferenças a gente consegue. Isso é uma coisa que me preocupa, assim, porque ficam todos. A gente mesmo no perfil. A gente vai dos 50 até os cento e pouco, porque eu acho que tem que falar a gente acha que tem que falar dos imparáveis, dos caras que estão aí com sim. tipo Ney Matogrosso, não sei o que e tal. Mas que se a gente for perceber, são pessoas fora da curva, né? São exceções. E a gente continua botando tudo no mesmo saco. Por isso que eu acho que as terminologias, assim, me incomodam. Eu me incomodo de ser idosa e de terceira idade. Tudo que classifica exclui, né? A gente sabe disso. Pois é. E eu acho que o envelhecimento depende muito da história de cada um, das oportunidades e principalmente da questão financeira, né, gente? A gente não tem É, como. Se você é mais privilegiado e você teve mais oportunidade de cuidar da saúde, né, de terem acesso a tratamentos bons, você vai envelhecer de uma maneira. Se você não teve, você vai envelhecer de outra. É meio desigual isso, né? É, Andrea fez uma pesquisa maravilhosa na época até da pandemia, e eu fazia parte nessa época e continuo até hoje, de um grupo chamado Velhices Cidadãs. Então, o plural de velhices foi o que a gente encontrou na pesquisa, claramente, e são velhices diferentes. O Brasil é um país assimétrico, É. né, uma desigualdade absurda, e então você tem diversas velhices. Então, tem diversas velhices, tanto pela segmentação etária, quanto da segmentação de perfil, de olhar para a vida, que para mim é o mais importante da gente ter. Eu quero cada vez mais olhar para esse público a partir dos seus recortes psicossociais. Porque a gente fala sobre marketing, eu conheço a André há 40 anos quase, a gente fala basicamente sobre comportamento, cara. E é o comportamento que determina tudo dentro do marketing. Tanto de serviço, de, porra, causa, produto, né? Por quê? Porque, olha só, eu posso ter 90 anos e eu quero comprar uma SUV. Mas se eu for na loja com 90 anos comprar uma SUV com meu filho de 40, o vendedor só vai falar com meu filho de 40. Por quê? Porque na cabeça dele aquela pessoa de 90 anos já não tem mais uma capacidade de pensar e definir e saber as coisas todas que ele tem que saber a partir daquele carro. Então,
O preconceito existe, ele está no dia a dia o tempo inteiro. Quando É você tem verdade. uma pessoa na fila e ela está demorando, você fala, pô, lá está aquele velhinho demorando ali de novo, pô, Eu está falo, não vou enjoando nessa aqui. fila de velho, não, porque na É, fila de velho é é, tudo mais demorado para empacotar, não sei o quê. é. A gente Então, faz isso. a gente tem o autoidadismo e a gente tem o preconceito também contra a pessoa, ou com mais idade ou com menos idade. O ambiente de trabalho, ele é muito cruel e muito óbvio nessa coisa, né? O mais velho fala, pô, tá aí novo, cheirando a leite ainda, já tá querendo me ensinar tudo. O mais novo fala, pô, esse cara tinha que estar em casa já, cuidando dos filhos, se aposentar, abrir espaço para quem está chegando. Como é que você junta essas duas percepções, né? Dá para juntar? Eu acho que dá. Sempre. Uma das maneiras de você juntar, e principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente que eu trabalho, é como é que você consegue trocar histórias, né? Exemplo, vamos fazer uma campanha sobre carro. E aí eu tenho um diretor de arte que tem 24 anos de idade, e eu tenho, eventualmente, uma pessoa que tem 60 e poucos. Eu pergunto para cada uma delas, conta uma história da sua vida com carro. Se essa pessoa de 24 anos não tiver carro e nunca tiver dirigido, ele tem uma história para contar ainda assim. É uma história pela inexistência do carro na vida dele. E essa pessoa mais velha, quando contar a história, eventualmente vai contar um monte de história que o carro foi importante na vida dele. Qual é a minha hipótese e que eventualmente eu tenho feito e tem dado certo? Quando você troca histórias, você constrói uma história em comum. O que tira o preconceito é você aceitar o outro. E você aceita o outro pelas histórias dele, porque as histórias mostram um valor que você não via porque você estava vedado pelo preconceito. Preconceito não te permite ir adiante com pessoa nenhuma, porque você, a princípio, você tem uma percepção e uma verdade absoluta sobre aquela pessoa. Ele é velho, ele é incompetente, ele não conhece nada de carro, Lento. sabe? É, É, tem Essa falta de troca com o outro, é, isso acaba afastando uma série de coisas, né? De família mesmo, você. né? Ah, Família mesmo. é, isso. Porque o E às vovozinho vezes está você sempre lá. mora num lugar que você não troca com os vizinhos, você frequenta uma academia que você não troca com as pessoas. E é, aí você fala assim, eu me sinto excluída, mas na realidade você está meio que é. se protegendo, né? Eu falo isso porque eu falo muito na rua. Eu, eu, Eu também. eu troco ideia com todo mundo e faço conexões com um monte de gente. Então, e aí eu acho que isso torna, de repente, essas diferenças de idade não tão grandes. Eu acho que todo mundo vê que está no mesmo barco, que na realidade, às vezes, as angústias, as preocupações não são muito diferentes em algum aspecto das pessoas de diferentes idades. E aí eu acho que isso realmente quebra um pouquinho esse isolamento que, de repente, as pessoas mais velhas sentem, né? Não sei, eu estou falando de uma experiência própria, né? Não sei Eu se não acontece com sei. todo Eu mundo. acho que muitas vezes você. Eu estou falando por mim, eu não sou uma pessoa de milhões de amigos como a Marcela, não sou. Mas às vezes, assim, a gente não se abre, mas também o mais jovem, ele não está aberto a escutar você. Na academia eu vejo muito assim, o jovenzinho, o mais jovem, ele só fala com idosinhos, com o mais idoso, ou enfim, o 60 a mais, se Vamos for para revelar. perguntar assim, você se incomoda de revezar? Ah, você que ajuda, assim, sabe? Não tem uma. De repente sou eu que estou Mas eu não vejo muita interação, principalmente se você não conhece. A não ser que seja uma gentileza. Ah, você quer sentar assim? Sempre apontando que você é velho. Você quer sentar aqui? Eu conheço até gente que fica danada e rejeita. Ah, você quer sentar aqui? A senhora quer sentar aqui? Quer que eu te ajude a atravessar? Então é sempre. É bacana, ela ajuda. Mas a interação é sempre motivada por uma pena, um sentimento de piedade, sei lá, ou de que fica te mostrando o tempo todo. É uma coisa que me deixa muito danada.
É manobrista de carro querer tirar meu carro. A senhora prefere que eu tire? Não, não prefiro. Eu quero tirar meu carro. Eu dirijo desde 18 anos, camarada nem dirige. É. Eu acho que eu, Então, eu posso entender tudo isso como solidariedade, boa vontade e generosidade. Mas a gente pode preferir olhar tudo isso como é, pena, como discriminação. São maneiras de olhar a mesma história. Nossa, eu tenho que fazer muita terapia, então, é isso? Tem mesmo. Todo mundo tem que fazer muita terapia. Mas eu queria falar duas coisas sobre o que a gente falou. A da família, eu sempre conto uma história, que é aquela festa de final de ano, em que tem uma pessoa mais velha sentada numa bergère, né, aquela cômoda grande, e ela Nossa, está Berger está no nosso caladinha. dicionário? Hã? Berger está no nosso não, dicionário? não, não, vamos incluir. É, E aí ela está lá sentadinha e tal, e eu não sumia. de vez em quando alguém chega e pergunta assim, quer Tem mais um um salgadinho? quibinho? Aí vai lá, pega o quibinho, dá para ela e sai. Ela continua sozinha, sem participar das conversas, largada num canto. Então, esses são os primeiros olhares que a gente tem que fazer. Para a gente, o primeiro de todos, o quanto a gente está sendo tanto idadista quanto autoidadista, e começar a deixar isso de lado. Eu sempre gosto de lembrar uma fala do Paulo Otran, quando ele tinha, sei lá, 70 anos de idade ou mais. Perguntaram para ele qual era o grande ensinamento do envelhecer. Ele falou: eu percebi que as coisas não têm tanta importância assim. Então, a gente fica dando importância, eventualmente, a pequenos detalhes do nosso dia a dia que são complexos. Em É. relação a ter uma total entrosamento entre pessoas de diversas idades, vai num estádio de futebol. Vai para a torcida e vê o teu time fazendo um gol. Todo mundo abraça todo mundo. Não tem idade. Então, é uma outra teoria que eu tenho, é que as paixões unem as idades. Então, você vai no samba, as pessoas estão cantando juntas. Você vai, pô, diversas coisas que têm a ver, vai numa exposição de arte, vai, sabe? Não tem idade, não tem A diferença, emoção une. a emoção une e une muito. Agora, em relação a falar com as pessoas, eu fui uma pessoa muito tímida, então isso para mim é uma vitória total. Fui É mesmo. metido. Não, Dizem que é não, tímido. Ah, era muito tímido. E hoje em dia eu falo até com o poste, viu? Se o poste olhar para mim de uma maneira mais simpática assim, eu Mas como cumprimento. é que você venceu isso, mano? Eu venci na marra. A partir ali de uma determinada idade e com a tem terapia, a ver com a idade? Teve a ver com a idade? teve a ver com a idade num primeiro momento, 17 anos, que eu falei, ou eu mudo, ou eu estou morto, né? Ah, mas você mudou com 17 anos. Não, eu Ah, comecei a mudar. Eu fui mudar mesmo para essa pessoa que fala com todo mundo, um pouco mais velha por conta da terapia, aonde eu percebi que eu não precisava cuidar da minha perfeição o tempo todo. Eu era uma pessoa cheia de defeitos, eu era uma pessoa mesquinha, egoísta e tal, aliás, como todo mundo. Quando eu assumi essa minha percepção de que eu era desse jeito mesmo, o outro não me meteu mais medo. Eu não me preocupava mais com esse julgamento do outro, porque não poderia ser pior que o meu próprio julgamento. E aí eu passei a falar com todo mundo e vou falando. Também tem muito a ver com a atuação dentro do terceiro setor, né, indo para lugares que você fala, pô, meu Deus do é, céu, meu Mas lugar tem de a ver com a privilégio. idade, porque a gente percebe que quem é mais velho, não sei se por conta da solidão, que é uma coisa que a gente quer falar com você, que eu acho que você entende dessa coisa até da solidão acompanhada e da solidão sozinho, mas assim, tem a ver essa coisa da gente falar mais, porque normalmente tem uma hipótese de que quem você vai ficando velho, você vai falando mais, aquela reuniãozinha assim, isso não tem no Leblon, mas na Tijuca, assim, no prédio da nossa amiga Inês. Ainda os velhinhos descem todo dia de tarde para conversar ali no banquinho, não sei o que, e tarará. Adora um papo no supermercado, te pede para ver o preço e aquilo rende um papo. É, a gente tem uma tendência a ser mais falante, e tentar se comunicar mais com o outro quando a gente tá mais velho ou mais solitário, porque Eu não tenho isso como uma estatística clara, né? Eu estou tirando da mesma forma, Marcela, pela minha experiência própria aqui. E eu falava muito da minha mãe, que a minha mãe era assim também, né? Numa determinada época da vida dela, falava com todo mundo. E eu acho que tem um pouco, no meu caso, de querer ajudar todo mundo.
Então eu vejo uma situação assim na rua e tal, vou lá, comento e tal, falo, pô, você viu o cara ali e tal, da bicicleta, que quase caiu e tal. E uma ideia de participar dessa vida comunitária, dessa vida ali da minha área primária, entendeu? Então, para qualquer lugar que eu vou aqui perto de casa, eu falo aqui com um cara que está ali que parece um cracudo, mas ele é o cara que leva as cadeiras para a praia, para a barraca. Eu conheço ele desse lugar. Então, passo por ele, cumprimento, ele fica todo feliz, cumprimenta também e tal, não sei o quê. Eu vou falando com todo mundo, porteiro que eu vejo todo dia, essas coisas. É, Mas isso é uma questão de convivência, isso eu também falo. Eu estou falando assim, você encontra uma pessoa numa fila de supermercado, se ela é jovem, ela não dá papo para você. Mas se ela é mais velha, você pode ver, de 10 casos, 9 são assim, querem logo emendar um papo. No banco. mas eu acho que depende de se você está aberto a isso ou não. Entendeu? Eu Aí eu sou nunca tô horrível, aberta e eu, me eu pego bato papo para. com todo mundo, eu conheço a história de cada moça que é atendente no supermercado, elas sabiam da minha história com meu pai. A gente cria vínculo, eu sei que uma filha está Não, eu estudando sei, gente. fora. Isso, E aí também pessoas desconhecidas, de que você às vezes está numa fila, eu você acho que puxa um você papo, tem. conversa. Pela minha observação, É eu acho que os engraçado mais esse velhos negócio da têm mais. mãe que o Marcos falou, meu irmão outro dia estava no mercado comigo, e aí eu passei umas compras, aí falei com a moça que estava passando, né, as compras que trabalha no mercado. Aí ela, e a gatinha, e não sei o quê. Aí eu comecei a conversar, perguntei também de questões dela. Aí meu irmão falou assim: caramba, você está ficando igual a mamãe. Você conversa com todo mundo, você puxa papo com todo mundo te conhece, já pergunta da tua vida, que não sei o quê. Você está Assim, igual a mas mamãe. você Porque mais minha mãe jovem era era assim. assim? Eu acho que a gente vai ficando Eu sempre igual acho, às nossas não, eu mães. acho que eu tive a fase que eu era bem tímida, bem trancada, mais É. trancada, que era até na Antipatia virou época da timidez. Ah. faculdade. Eu acho que o fato de eu ir para o Globo, ir para a rua como repórter, isso te dá uma cara de pau incrível, né? Depois, até no trabalho com assessoria, eu fiz muito trabalho voltado para áreas de comunidade, não sei o que, isso também te dá uma Sim, visão totalmente diferenciada das coisas. E eu acho que a idade te chuta o balde mesmo. Eu falei, o se que, liberta. que o outro vai pensar? Eu acho que dá aí eu fiquei pior ainda, fiquei A mais gente tem uns perfis lá, liberada. uns seguidores lá no nosso perfil que chutaram completamente o balde, assim, É, são libertos até demais, entendeu? É muito engraçado. É, mas esse é o Fala. lado bom da idade, por exemplo. Todo mundo vai virar Dercy Gonçalves, né? Mas por quê? Porque o que eu acho que tem é o seguinte, a consequência nunca vai ser tão forte quanto seria antes, que seria uma consequência social muito forte. É que Pois a é, gente e aí não é um outro preconceito, é a condescendência com a besteira que o idoso fala. não, acho que a gente vai dependendo menos dessa aceitação social, o que tem a ver com a questão também da solidão que você falou e tudo mais. Quer dizer, nós somos um ser gregário, a gente sabe disso, a gente falou isso 1 milhão de vezes em pesquisa, mas esse gregarismo, ele é muito forte no jovem, porque ele está rebatendo ali a personalidade dele o tempo todo, né? Quando você já vai ficando mais velho, você já tem um autoconhecimento que te permite andar pelo mundo sem a necessidade de você estar se rebatendo no outro o tempo todo. Pelo menos é assim que eu penso. E, como dizia uma amiga minha, já mais velha, ela falava, pô, amigo novo nessa idade tem que ser muito bom. Eu também acho. Eu E, também acho. Mas assim, eu confesso que para mim isso é preguiça e é sair da minha zona de conforto. Eu não tenho mais condição de passar por tudo, conhecer tudo, começar tudo de novo. Não tenho. Mas eu tenho um conceito de amigo que é diferente da maioria das pessoas. Amigo é aquele cara que me viu crescer, aquele cara que conheceu meus pais, aquele cara que entra na minha casa, aquele cara não é. Então, assim, eu posso conhecer pessoas novas, mas não amigos novos, mas concordo plenamente. Só se for muito bom, porque você, sabe, você vai mostrar seus defeitos tudo de novo para outra pessoa, conhecer as qualidades. mas Olha aí só, eu acho que você não rola muito uma preocupação assim. Às vezes você pode ter pessoas, amigos recentes, que vão te dar a mão no momento difícil atual de vida, entendeu? E tudo bem, não precisa ser aquela pessoa que te viu não, crescer. conceito é pessoal. O meu é esse. Quem vai me dar a mão são sempre os mesmos. Posso te é, relacionar aqui. Mas eu acho que é porque, de repente, você
se fecha um pouco em Não, não me conhecer fecha, novos. porque Não, amigo para mim é uma coisa muito preciosa e que tem uma série de critérios. Eu tenho foto dele, se eu pegar ali, eu tenho foto dele há 40 anos atrás comigo, 50 anos atrás. Isso me dá um conforto no mas coração. isso Eu não vai posso. fazer com que você se sinta mais sozinha daqui a um Não, não tempo? vai me fazer, porque isso não quer dizer que eu não me relacione com pessoas novas. Eu só digo é que eu não tenho, né, é essa coisa que a amiga do Marco falou. Amigo só se novo, só se for muito bom. Uma coisa é porque todo mundo generaliza o que é amigo, entendeu? Não sei se na terceira idade isso é maior ainda, porque de repente o cara vai faz aquele grupinho de teatro que tem um perfil muito bacana agora que está fazendo um troço muito legal, que é o Fora de Casa, Aham, que é um garoto que, a partir da avó dele, ele refez, regometizou uma coisa que se fazia muito tempo, que era aquelas vans que levavam para o teatro, não sei o que, e tarará. E ele faz isso muito bem e vende isso muito bem. E aí tudo bem, aí eu acho que você cria novos núcleos e acho que é necessário. Eu acho que a partir do momento em que os amigos vão morrendo, de repente você talvez sinta a necessidade de fazer mais novos amigos do que, enfim, do que Eu, hoje. eu tenho diversas observações sobre tudo que vocês estavam falando aí. Primeiro, Marcelo, Está ficando horrorizado. não, primeiro eu descobri que eu não sou amigo da Andréia. Eu achava que era. Mas Ô, não, Marcos, sempre quando ela fala isso, eu também me sinto de é, fora. eu não Tudo bem. frequentei a casa dela, não conheci o pai dela, não tem foto minha de 45 anos atrás. Ah, não, isso acho que deve ter. Ah, você tem, se pegou lá no jornais de propaganda, aparece lá a minha carinha. Mas, enfim, isso é uma coisa. A outra é que esses recortes muito precisos, eu estou falando exatamente contra o que eu fiz a vida inteira. Esses recortes muito precisos, conceituais, o que que é amigo, o que que é conhecido, o que que é uma pessoa que está aqui do meu lado e me deixa bem, eu abri mão disso totalmente. Eu posso ter uma pessoa que vai conviver comigo aqui que não tem, de repente, essa história toda, que não é o que as pessoas chamariam no verdadeiro amigo, aquele e tal, que eu já precisei, estava do meu lado. Quando o Flamengo perdeu do Bom Sucesso 2-1 em 68, ele pegou na minha mão e falou: nós vamos ganhar outro jogo, sabe? Não é isso. Eu hoje deixo todo mundo ali dessa maneira mais difusa, aproveitando realmente a situação como ela está acontecendo. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que tem a ver com o que seria o nosso tópico aqui mais forte é o quanto a gente está preparado para ficar sozinho. E o quanto a gente coloca na ideia de estar sozinho um peso e um caráter muito negativo. De A gente, abandono, né? a gente nasceu sozinho, cara. Então, o quanto a gente consegue se tornar, e para mim esse também é um puto exercício, é um cidadão do mundo, né? Quando você fala com a mulher do caixa lá, é, isso vai mitigar totalmente a tua solidão, eventualmente? Não, mas ela te bota dentro de uma condição de pertencimento mínimo a essa comunidade onde você está, em que você participa, você vai, fala com o porteiro, ajuda não sei quem, volta para cá, pede ajuda para o outro, participa ali de uma aula de ginástica na praça, vai correr na praia, cumprimenta um, cumprimenta outro. Para mim, essa fragmentação da nossa atuação em sociedade é, para mim, uma grande defesa contra a solidão. Fora isso, gostar de ler, gostar de ver filme, escrever, é, ter, na verdade, uma continuidade da sua capacidade intelectual, né? Tanto pelo lado do prazer quanto pelo lado do legado. Eu estou escrevendo agora um texto que é para eu me lembrar quando eu não conseguir mais me lembrar. A gente até publicou, né? É, Marcela fez um post. É. que é um exercício meu, comigo mesmo, que eu posso passar o resto da minha vida escrevendo, eu não vou terminar essa história. Então, esses compromissos com você mesmo, com a sua saúde, né? Isso para mim tudo, todos esses pontos são mitigadores de solidão. Eu morei 18 anos sozinho, de 24 até 43, sei lá. E bem, sabe? Hoje, obviamente, quando eu fico sozinho em casa, eventualmente filhos viajam, mulher e tal, eu sinto um pouco mais, né? Eu não estou mais acostumado, eu não estou mais estruturado para essa história. Mas aí eu vou fazer isso, eu vou para a praia, eu vou para algum lugar, vou ler, vou escrever. Eu começo a trazer de novo essa construção desse Marco Antônio indivíduo sozinho. É, é,
pode parecer muito louco, mas eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos tempos, sobre a capacidade que a gente tem realmente de construir uma história sozinho, porque eventualmente vai acontecer, né? O que a gente ouve muito sobre as pessoas super velhas, né? Acima de 90 anos e tal, é que todos os amigos morreram. Então, onde estão as minhas referências? Então, se ela é um ser do mundo, dessa comunidade, dessa sociedade que está em torno dela, ela continua ainda muito ativa e continua tendo conexões. Então, para mim, a palavra que define esse joy span lá que a gente falou, essa vida prazerosa depois de uma idade, são as conexões. A conexão com você mesmo, conexão com a sua espiritualidade, conexão com a sua capacidade produtiva, com a comunidade onde você está, sabe? Se eu tiver de bobeira e for mais velho, pô, eu vou lá para a Cidade de Deus, lá junto da ONG Oz, que é do André, e vou ficar lá, fico lá a manhã inteira. Porra, estou feliz em estar vivo, colaborando de alguma maneira com a sociedade. Eu acho que o propósito já mexe muito com essa questão de você se sentir útil e aí fazer novas conexões, isso acaba fazendo que você não se sinta sozinho, né? Porque Eu poder ganhar dinheiro com isso. uma das coisas mais cruéis é quando você se sente fora de tudo, isolado, sem propósito, né? Então aí sim eu acho que vem a solidão extrema, né? Mas, Tá. Você acha que você não serve para nada, né? só um ponto aqui que é importante a gente falar, porque dentro de marketing, por exemplo, dentro de marca, a gente ouviu durante um tempo, agora diminuiu um pouco, que era uma ditadura do propósito. Todo mundo tinha que ter propósito. Ah, o armazém de seu Joaquim tem que ter um propósito. Meu propósito é vender mais barato para as pessoas que moram aqui perto. Ponto. Cara, isso não é propósito, tá? Isso é o core do negócio dele. É que essa ditadura do propósito te coloca uma responsabilidade e muito de frustração se você não consegue ter uma coisa tão estupenda, que é a história do extraordinário, o cara que tem 100 anos e corre 100 metros em 10 segundos. Eu sempre falo dos extraordinariamente ordinários, sabe? Que é essa pessoa que tem 90 anos e que de repente tem uma receita que só ela tem o Sabe toque fazer de final, bolo. ou que ela faz um crochê, ou que ela Extraordinariamente tem básico, é horas isso? extraordinariamente ordinário. A brincadeira é exatamente com ordinário, que é uma palavra que a gente lê pelo lado negativo, não é, né? Ordinário é da ordem, é a mesma coisa do É. medíocre. Bordar um pano de prato com perfeição é uma coisa extraordinária para mim. Então, E contar histórias da sua vida, do que aconteceu com pois é, graça. Marco, aí a gente chega à conclusão realmente que a gente é responsável pela nossa velhice, pelo No tipo, ponto, é unicamente responsável pela nossa velhice, né? Mas a gente sofre com fatores externos e por mais que a gente se esforce, e eu já entendi que o esforço é sobretudo nosso e que eu preciso melhorar muito, porque eu ainda tenho sentimentos de perda. Para mim é difícil todo mundo ter ido embora, minha família ter ido embora e eu não poder conviver com as minhas sobrinhas netas, não sei o quê. Não foi nada do que eu sonhei para mim, mas não sou eu que tinha que sonhar, eram eles. Eu tenho esse entendimento. Mas isso não quer dizer que eu não sofra, entendeu? E, e acho que se eu fosse mais nova, de repente eu tomaria uma atitude mais de rompante, iria mais para perto, não sei, mas enfim. Eu ainda tenho muito sentimento de que a velhice me traz perdas e pode me trazer perdas muito maiores. E isso é fato, né? Isso é verdade. Mas tem uma coisa que é um fator externo que eu acho que talvez, eu acho que por um lado ajuda e por outro eu acho que perturba muito o juízo de que quem está na nossa idade, ou quiçá mais, que é a coisa da modernidade. Tem horas que eu sento e pergunto e fico assim, gente, eu acho que já foi muito mais fácil ser velha. é, Porque essa coisa da tecnologia, da modernidade, isso é uma coisa que a gente vê muito no perfil. Toda vez que eu solto post relacionado a. Como é que é aquele negócio, Marcelo? Reconhecimento Reconhecimento facial, facial. entrar no Gov, não sei o quê. Nossa, chove desabafo. o Gov, eu estava vendo outro dia um meme, né? Um vídeo, mas absolutamente espetacular da pessoa tentando entrar fisicamente no GovBR. Ah, eu Maravilhoso. vi. É um rapaz, né? Rapaz, É, Maravilhoso. Vai lá, muito dupla bom. certificação, então.
o GovBR, ele realmente abusa da nossa capacidade. Eu não sou uma pessoa iletrada em termos de tecnologia, mas eu lido bem com o GovBR e eu lido muito bem com tecnologia de uma maneira geral. Eu gosto, eu acho que facilita a minha vida. Cada vez que eu não tenho que fazer um cadastro de novo, eu fico muito feliz que é assim, metadado lá, ele auto-preenche, resolve boa parte da minha vida. E eu sempre brincava muito com essa história de tecnologia. As pessoas falam, o computador, o celular, essa história. Bom, o celular todo mundo sabe, né? Mexer. Para tudo, né? É, Quase pelo menos tudo. rede social. É. Social, você paga as coisas, você tem banco, você tem Gente, um monte de tem coisa muito acontecendo. 60 a mais que não. Pois é, e esses 60 a mais que tem essa aversão à tecnologia, ou tecnofobia, é medo, mas eu acho que é mais aversão, acho mais ainda que é muito preguiça, porque as pessoas dirigem. Para dirigir, você mobiliza as suas duas pernas, os dois braços, você olha para trás, olha para frente, olha para o lado, é mais difícil, em termos Tá do. ficando mais difícil virar para trás. Tô Pois precisando de é, mais espelho. pois é. Também. Você tem agora a câmera que vê atrás, que você não precisa É, virar para isso. trás. Então, Pra assim, gente, né, que é privilegiado, mas, enfim. se a gente senta bonitinho, olha um tutorial e eventualmente pede ajuda a alguém que conhece, para tudo na vida, é relativamente fácil. Claro, eu não estou falando em AI. A própria AI, cara, quando você ouve lá os tutoriais, o prompt que te ajuda a fazer prompt. Porra, cara. Sabe, eu uso hoje em dia AI para absolutamente tudo. Google é porque ele tem um Gemini lá acoplado, mas demoraria Marcos, para mas a mais gente nada. está falando de uma camada muito, Sim. né? Eu também Não acho. é a Mas, realidade da maioria. Poxa, o tá, pessoal vai para a fila do Jaé, porque não consegue. Então, assim, como você acha que esse pessoal da geração Z, e da outra geração, Y, Y. como é que eles vão chegar nessa idade em relação à tecnologia? Ah, eles vão chegar sem ter isso como um traço de preocupação. O que acontece hoje com essa galera mais velha é que sim, Baby boomers. Ah, acelerou muito, muito, mudou muito rápido e essa incapacidade de você aprender tudo do que está mudando, ela é real para todo mundo, tá? Mesmo a geração Z, ele não consegue acompanhar na velocidade que a história acontece. O que a gente tem que ter é a capacidade de desaprender e aprender de novo. A gente já ouviu falar isso dezenas de vezes, mas é a pura verdade. Qual é a minha capacidade de aprender? Eu tenho paciência zero para muita coisa. Mas se eu tenho interesse, agora mesmo eu estou aqui, eu quero olhar o Claude, né, que está bombando de novo, veio aí revisitado e tal, não sei o quê, que é uma inteligência artificial. Eu botei aqui umas 5 ou 6 matérias, tutoriais, para eu aprender de novo a usar ele da melhor maneira possível. E eu vou aprender. Se eu vou usar ele o tempo todo, não sei, talvez não, porque eu não tenho tanto no meu trabalho. Mas isso é uma outra coisa. Que, por exemplo, o Jaé, que você falou, ele é um aplicativo, não, sabe? eu sei, eu dei exemplo assim, porque eu acho que nós somos privilegiados, nós temos uma outra criação, a gente teve acesso a estudo, a gente trabalha com isso, entendeu? E eu mesmo assim confesso as minhas dificuldades. Agora eu fico imaginando um mundo todo digitalizado para senhorinha de 60 anos que mora em Ananindeua, 60, Não, 70 anos que mora em Ananindeua, você tem barreira. entendeu? Mas, por outro lado, o celular ele foi libertador em relação à tecnologia, né? Porque você entra no metrô, BRT e tal, e eu utilizo os dois com uma certa frequência, todo mundo com o celular na mão fazendo um monte de coisa, ou ligando, ou ouvindo, ou entrando, fazendo coisa. O que se compra, né, via e-commerce é um absurdo, sabe? Ainda mais agora, com Shein no Brasil, com TikTok Shop e tudo isso. O cara vai lá, clica, dá, põe o nome, põe o. Sabe? É muito, muito fácil. O celular ele entra na minha visão entra, tá? Nesse rol de companhia para os mais velhos. Sabe que eu conto umas histórias, histórias se repetem, né? Eu falo para pessoas diferentes, então dá para repetir a história. Eu me lembro que eu ia com a minha mãe, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. A minha mãe ia numa modista, Modista. uma senhora que fazia os vestidos, roupa para ela e tal. E a gente morava no Leme, e era no final do Leblon, ali perto da Visconde de Albuquerque, eu lembro até o prédio. E eu ficava naquele.
apartamento durante, sei lá, 45 minutos, enquanto a minha mãe estava provando roupa, ajustando e tal, para não sei o quê, sem fazer nada. Não tinha nem revista velha de médico, não tinha nada. Ficava sentado, cara, numa cadeira. Imagina um garoto de 5 anos de idade sentado numa cadeira sem ter absolutamente nada para fazer. O celular, nesse sentido, cara, ele foi abissal, né? Ele te Mas bota. assim, você acha que trouxe mais ansiedade também? Eu acho que as pessoas. É fato isso? É, eu, Porque eu acho que a ansiedade é muito da sociedade contemporânea como um todo, porque eu, por exemplo, eu vejo todos os vídeos em 1.5 ou 2 vezes. Todos, sem exceção. todos acelerados? Todos. Netflix, pode botar todos esses. É. Mas eu não fico angustiado, nem ansioso, nem nada. É porque eu acho que demora muito a edição. Então, as pessoas, às vezes, né, a Eu sou tão narrativa. burra que eu ainda fico adiantando com o controle. É só botar numa Não, velocidade burra. pode Aí. ser, dependendo de onde você estiver, você não tem Ah. como mudar a velocidade. Mas tendo, eu mudo. Agora, isso sou eu também. Eu falo isso para as pessoas que estudaram comigo. Não, eu acho que tem muita gente Todo mundo assim. horrorizado. Não, É. mas filme, eu falei, É, tem pouco mas tempo. eu acho que o 60 a mais ou 50 a mais, a ansiedade dele é outro foco. Eu acho que, por exemplo, eu acho que rede social, joguinhos online, é companhia. Eu É, conheço um monte de gente nessa idade. Tinha uma cuidadora da mamãe aqui que você conheceu, Marcela, não vou falar o nome. Ela ficava o tempo todo, se a mamãe estivesse dormindo, não sei o que, parará, e tava lá no joguinho, 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 joguinho. Tem gente que dorme não sei que horas por causa do joguinho. Tem duas coisas que eu acho que substituíram o bingo para pessoas mais velhas, são joguinhos online e o e-commerce, que eu acho um perigo, né? Teve um cliente uma vez que falou que o pai dele era viciado em compra e não era nem ainda era Shoptime. eu lembro que tinha aquele 1106 lá também, Pois 14. é. E aí, assim, acumulava, enfim, e, e eu acho que isso atenua um pouco a solidão, porque no fim. É claro que todo mundo segue a sua vida, e se você não cria a sua própria vida, porque depende de nós criar a nossa própria vida, eu acho que fica uma coisa muito sem propósito, muito a história do propósito, né? Eu acho que a solidão, quando a gente fala, hoje as pessoas estão mais sozinhas. Quando eu penso na terceira idade, eu lembro muito da minha avó reclamando disso, da solidão. E às vezes ela ligava para minha mãe e falava: tô ligando porque a minha boca está colando porque eu não falo com ninguém. Ela morava sozinha. E hoje eu falo assim: será Essa que não se era aquela sua vovó. outra avó, não, né? Não, é aquela mesma, é essa mesma do Nossa, a namorado. avó dela só namorava a cara de 24 anos. Não, não, minha avó, quando tinha 60, conheceu o namorado dela, que tinha 20. E ele foi com ela até o resto da vida, até ela morrer com Era outra vez. 84. É, Uma vez a gente e. precisou fazer um trabalho que era sobre, não sei se era pornografia, não sei o que, na PUC, aonde Não, que a de gente pegou revistas eróticas. a gente pegou Aí todos na vovó casa da avó conseguiu dela. umas pra gente, É. porque ela tinha curiosidade, aí ela comprava. E eu É, fico pensando, vovó com as redes sociais hoje, ela ia arrasar, né? assim, Imagina ela nas redes sociais. da Ela ia maneira arrasar. da maneira que eu falei sobre solidão, parece que eu acho que não tem solidão. Eu sei que tem, muito grave, e as pessoas sofrem muito com isso. Uma das causas, principalmente entre os homens, é uma questão de depressão, porque o homem não tem essa sororidade que as mulheres têm, de uma maneira geral. Pois é, isso é um assunto que surgiu na pesquisa e eu queria que você falasse um pouquinho mais. Por que que me parece, e até acho que a gente tem alguns dados, que o homem mais velho ele não tem essa capacidade de se integrar, se conectar como a mulher tem? Porque você vai ao teatro, por exemplo, no outro dia eu fui ver Tim Maia e estava esse grupo desse perfil fora de casa. Era só mulher mais velha, só mulher, não tinha homem. Eu não sei explicar exatamente isso cientificamente, mas que é cultural, não tenho a menor dúvida, né? Porque você vai em restaurante, você vê aquelas mesas com 6, 7 mulheres lá, e você não vê uma mesa com 6, 7 homens. Você vê no bar, eventualmente. Então, o território do homem está muito nesse bar, nesse pós-praia, nessa história toda. Eu acho que está ali mais restrito. Eu mesmo, dificilmente, eu saio com muitos amigos para
para ir. Eu saía quando era mais novo, hoje em dia praticamente não. Mas eu acho que tem uma história de autossuficiência muito marcada dentro da formação cultural dos homens, principalmente essa galera aqui do baby boomer, né? Os boomer. A gente tinha que ser autossuficiente, a gente tinha que dar conta de tudo. Então, dar conta de tudo é dar conta também das suas dores, das suas angústias, dos seus medos e tudo mais. Ninguém lia Brené Brown há, sei lá, 20 anos atrás, falando da fragilidade do homem, principalmente, entendeu? Então, nas minhas conversas com os amigos e tal, volta e meia eu puxo essas questões existenciais, né, da vida do homem. A gente tem no grupo lá, Dreamers, um comitê, né, de diversidade, tem, obviamente, a vertical de mulheres, e dentro da lógica de vertical de mulheres, a gente puxou um grupo de homens chamado Homens que Falam, que são homens para discutirem a questão da misoginia, da violência contra a mulher, e qual é o nosso papel dentro dessa bagaça, né? E, pô, tem que ter uma coisa mais ativa e menos contemplativa, e eventualmente até solidária, né, ao que acontece, de maneira real. Então, a gente vem fazendo isso, eu faço parte desse grupo inicial, agora a gente está ampliando, e a conversa que a gente fez outro dia, tinham mais de 100 pessoas participando de uma mesma conversa, e, cara, foi muito bacana, porque apareceu, por exemplo, vamos fazer um grupo só de pais, sabe? Para discutir parentalidade. Como é que você lida com filhos, né? Como é que você lida com filhos em relação a esse assunto, né? Como é que você cria não machistas, né? Pessoas contra o machismo, né? Meninos contra o machismo. Pois é, a gente tem que fazer um grupo para discutir pessoas não etaristas. Sem dúvida. Então, o que a gente está fazendo hoje é isso. O quanto eu tento levar para público mais novo e aí preparado para viver 100 anos, é dentro dessa história. Eu vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que disse que lá em 2005, quando ele leu o Manual do Novo Velho, ele viu que ele deveria ter guardado dinheiro e que ele não tinha guardado dinheiro nenhum. Por quê? Porque já lá em 2005 eu já falava sobre a questão de você se preparar para ter uma velhice um pouco mais confortável, porque essa velhice é exatamente isso, cara. Eu não pretendo parar de Até trabalhar dentro nunca. daquele conceito do Joy, você tem que ter dinheiro para viajar, dinheiro para ir para o teatro, Eu dinheiro tenho para que não sei o ter quê. dinheiro para, pelo menos, ter uma vida confortável. O que a gente fala muito do envelhecimento é de ser uma coisa mais confortável, sabe? Você não ser um estorvo, você não ser visto como um estorvo, você ter. Porque tem uma coisa curiosa: há um tempo atrás existia um estudo nos Estados Unidos em relação a ILPI, são instituições de Permanência. longa permanência. E olhando para o envelhecimento da sociedade, que era visível, existia uma perspectiva de que fosse explodir esse tipo de instituição. Não aconteceu. E não aconteceu por conta de um desejo de um perfil muito marcante, que são as pessoas que querem manter a sua autonomia. Então, a minha avó, com 85, 6 anos, 85, morava sozinha. Foi limpar um armário, A subiu minha no também, 92. caiu, quebrou o colo do fêmur, e aí sim foi uma derrocada, foi lá para casa e tal. 2 anos depois ela tinha falecido, né? Colo do fêmur em pessoas com mais de 80 anos é muito, muito crítico. E então essa autonomia é parte dessa história de futuro que a gente está falando. E o que ajudou muito, né? Se você tem um assistente digital na tua casa, ele pode, e você programando ele direitinho, ele pode te dizer qual o remédio que você tem que tomar naquela hora. Você conversa com ele, pergunta algumas coisas. Ele também se torna um acompanhante para essa história toda. A própria internet que te possibilita falar com as tuas sobrinhas netas lá no Canadá é uma história também que veio dentro dessa circunstância nova que você tem de estar morando sozinha e ter, de repente, todo esse suporte. Você tem air fryer, você tem micro-ondas, você tem entrega em casa, você tem entrega para tudo na sua casa. Então, viver sozinho ficou um pouco mais seguro. Então, você tem a pulseirinha que acusa se você teve um movimento, você Sim. tem sensor de queda. Então, existe hoje também, pró-autonomia,
uma série de possibilidades para essa velhice também diferente que a gente está vendo agora, entendeu? Essa semana, assim, eu continuo achando que isso é muito bom para gente que é classe média alta. Eu fico pensando na quantidade de gente que segue a gente e que é sustentáculo de família, até hoje, né? Que Se ele está tem um trabalhando. celular, boa parte disso que eu falei é possível. E Se o quê? celular, se tem um Mas celular. aí, se você tivesse tido olhar lá atrás, né? Não, o celular. De... Ah, não, perdão, celular. Eu entendi olhar. Não, Não, porque celular, de guardar dinheiro, de não sei o quê, porque eu fico celular, imaginando, quando você falou, eu fiquei imaginando uma pessoa aposentada que sustenta uma família ainda, né? Como é que ela vai ter uma boa velhice, né? Se o dinheiro todo é distribuído, né? E eu acho que tem que estar muito claro para mim. Eu acho que É, eu disse a amiga da minha mãe no outro dia que tem 99 anos e ela é muito melhor do que eu. Ela falou: nem só de pão vive um homem, né? E ela tem muito pão, por sinal, mas tem as dores dela, né? sim. E é uma mulher de 99 anos que viaja para tudo quanto é lugar. Tinha acabado de ir viagens que eu não faço mais com a minha idade. Ela saiu daqui para Miami, Miami, Bahamas, Bahamas, Orlando, Orlando, Portugal, para Portugal, Brasil. Eu não faço mais isso, eu não tenho coragem. Mas, enfim, também é fora da curva. Muito Não, fora mas da curva. assim, se a gente olha a grande curva, né, ela é a curva urbana no Brasil, concorda? São os grandes centros que vão ali ter 75% da população brasileira estão em grandes centros. Então, nós estamos falando disso, de comunidade, de favela, de tudo que você tem dentro das grandes cidades. E, de novo, dentro desses lugares todos, você tem celular basicamente na mão de todo mundo. Eu acho que o que falta muito para o 60 mais desprovido é política pública. Eu acho que, Não é a menor sabe, dúvida. falta muito, eu acho que falta cuidado com saúde, o sofrimento dessas pessoas, assim, porque, querendo ou não, por mais que você tenha todo esse cuidado, todo esse olhar, tenha começado a se preocupar, é uma coisa em que a gente começa a ficar limitado, começa a ter dor, não adianta fingir que não tem, que tá lá bonitão com um abdômen trincado. Tem um monte de coroa lá na academia que os caras se acham e tal. Mas não adianta, volta e meia chega um lá com joelheira, com não sei o que. Acontece, não adianta negar. Eu acho que a gente tem um movimento hoje, Marco Antônio, a gente sente lá no perfil, eu sinto isso, que é essa coisa da velhice perfeita. Toda sessentona tem que ser gostosa, Armadilha. todo mundo tem que ser muito viajante, todo mundo tem que ser muito conectado, todo mundo tem que ser um monte de coisa, e ninguém todo sabe mundo tem fazer. que ter feito uma reserva e tá Todo ganhando mundo muito tem que ter dinheiro. não sei o quê. Agora, ninguém sabe fazer um bolo de fubá. Eu quero saber que quando o último que souber fazer bolo de fubá, a gente vai viver de quê? A IA vai fazer o bolo de fubá? Esse é o extraordinariamente ordinário, entendeu? É. Pois É é uma que coisa vai, ordinária. Marco Antônio, porque Não, mas, hoje todo mundo quer ser CEO. Cadê o povo que vai consertar o carro da gente? Cadê o povo que vai pintar? Cadê o marceneiro? olha só, Essa é outra história. É. lá atrás a gente leu o tal do Guy Debord falando da sociedade de espetáculo. O cara, sei lá, década de 70 ele falava sobre isso. E o que a gente viu com as redes é a maximização dessa história, né? Eu tenho que mostrar a minha vida perfeita, bonita e tal para todo mundo. Eu publico muito pouco, eu publico mais no LinkedIn, que é o meu quintal lá para escrever absolutamente tudo que eu quero, sem ter um editor me enchendo o saco se está certo, se está errado. Mas, no geral, pô, pega o Instagram, cara, pega o próprio Facebook lá atrás. Então, esse aparentar é um ponto, é um traço da sociedade contemporânea que a gente não pode esquecer, cara. Mas eu acho que é mais do que aparentar. Eu acho que para os 60 a mais virou uma obrigação você ter que estar bem, Então, aparentar bem, ser mas, bem. Tem que. mas Isso está me agoniando. O dia então que eu não vou à academia, eu fico com aquele tem que na cabeça, que isso me. o que a gente tem que fazer é muita terapia, né? Porque não tem jeito. Porque, olha só, Fazendo. o que acontece é que ele tem que para poder aparentar. A questão, o valor social, e a gente sabe isso, a moeda social, é o que ele recebe de repercussão dentro da rede dele. Ah, eu recebi vários likes e tal, para não sei o quê.
De vez em quando eu ponho ali o que eu estava fazendo futebol para as pessoas saberem que eu Ah, mas estou. aí você também abusa, né, Marco Antônio? Que você bota você na praia jogando futebol. Aí você não quer ter like? É uma possibilidade, mas ao mesmo tempo eu ponho um monte de outras coisas. Mas assim, é essa ideia de você também se mostrar que está ali, que está vivo, que está fazendo, que tem uma vida ativa. Isso também é bom, não só para mim, mas para as outras pessoas que, como eu, estão É, mais inspira, né? automaticamente dentro dessa mesma idade. É, e assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sei exatamente o meu lugar de privilégio, eu sei exatamente a minha condição super diferenciada numa série de coisas. Então, o que eu tenho feito, e isso é parte do meu entendimento, da minha razão de viver, é qual é o meu legado. Por isso a mentoria é uma história, por isso a ajuda às instituições do terceiro setor, por isso as conversas com as pessoas, as mais variadas. Tive um cara que vende cerveja e coisa aqui na rua, eu vou lá conversar com ele. O cara, o outro queria parar de trabalhar ali na praia, para onde ele podia ir. Eu fui conversar com ele o que que ele tinha de formação, o que que ele podia se formar. Sabe? Essa conversa, essa melhoria é isso. Mas quando você fala de política pública, eu vou te dar um exemplo básico. Enquanto a sociedade não entender que realmente a gente está envelhecendo num volume que vai ser um volume que vai modificar a dinâmica da sociedade, a gente vai ter muita dificuldade ainda. O mercado já meio que descobriu algumas, né? Então você vê o mercado de beleza, ele já tem ali uma parcela significativa voltada para isso, já não fala mais em anti-aging, fala tirar sinais e tal, não sei o quê, já mudou um pouco a O própria, discurso. né, o discurso, mas quanto tempo tem que durar um semáforo, um sinal para pedestre numa cidade que envelhece? Entendeu? E vai por aí afora, né? Quando a gente falava lá sobre pessoas com deficiência, que eu também estou dentro dessa conversa há muitos anos, o preço de você construir uma praça que seja acessível e uma praça não acessível dá em torno de 20% a mais. Para você refazer uma praça e torná-la acessível, custa muito mais. Então a gente tem que começar a ter a política que é esse pensamento de futuro. Como é que vai ter que ser atendimento, por exemplo, em UPA, né? Como é que muda, na verdade, a questão dos sacolões? Que tipo de alimentação vai ter ali? Como é que é essa história? Vai entregar em casa, porque as pessoas, de repente, não vão conseguir carregar? E vai por aí afora. Tem que mudar, na verdade, a dinâmica. Pô, você ficou emocionada, está chorando? É isso, não? Não, na realidade, não, não tô não. Eu tenho, é coisa de velho, alergia. Entendi. Você começa a Bom, dar espirro, eu tô igual minha mãe. A minha mãe, ela espirrava, assim, tinha uns surtos de espirro e eu tô igualzinha a ela. No outro dia eu dei 22 seguidos. É coisa de velho. Ô, Marcos, eu trabalhei numa instituição, não sei se você conheceu, CVI, que era na PUC. Ah, nem sei se ainda tem alguma coisa na PUC. Era Centro de Vida Independente. legal. E eles tinham uma parte, um departamento de arquitetura, que eles faziam projetos para a prefeitura, Um que ponto. era tornar a cidade viável para o cego, para o surdo. Então, assim, tinha todo um projeto, isso nunca mais vi, não sei como é que E, está. e E tinha aí que era a acrescentar para o questão da idoso, né, Ju? acessibilidade como um todo, né? Porque É, você já viu, se você observar, você andar na rua, né, por exemplo, tem cada meio-fio que é Que denso de lato. uma pessoa de É, idade não consegue, nem uma Eu estava pessoa com eu mobilidade tava reduzida, né? na rua no outro dia andando. Gente, é impossível que uma senhora, um senhor de mais idade consiga subir aquele degrau do ônibus. Não consegue. é. Pois é, o ônibus deveria baixar, né? Porque você tem alguns ônibus que fazem isso. Não, tem aqueles da lateral que é para cadeira de roda, mas estou falando a entrada comum para pessoa que não Você tem tem alguns ônibus deficiência. da É. Baixa, não aqui, mas em outros lugares você já tem isso. Você tem, por exemplo, o piso do banheiro da sua casa e da cozinha é antiderrapante? Não. A cama da sua casa já tem uma altura que você não precisa baixar muito, que seja mais alto. O vaso sanitário, do lado do vaso sanitário você tem um apoio para ajudar Para você a... segurar. Talvez a gente tenha, né? Porque a gente passou por isso, né? Sim, tem muita coisa para você fazer. Mas os apartamentos hoje, os imóveis hoje, passa a cadeira de roda? Não passa. Isso é um absurdo. Não Ninguém pensa deveria. nisso, né? Ninguém Pois pensa, é, né? mas olha só, e pessoas com deficiência existem desde sempre, né? De E qualquer. eles nunca tiveram uma força política tão grande, eu sei, porque eu estou na escola de gente,
Cláudia Werneck fala sobre isso há 25 anos, com frequência, a gente não consegue mudar tanto políticas públicas, que é o tal do advocacy, que é a base lá da Mas atuação. toda hora a gente aparece como dado estatístico. A população brasileira envelhece, não sei quantos anos. Notícia é essa só, e ponto. O, o, o momento em que a gente se tornar uma força política, a gente começa, de fato, a ter mudanças, né? A O gente sabe. contraditório é que a política é o único lugar onde não existe etarismo. O presidente tem 80 e pouco, os senadores têm 90 e tantos. É o único lugar que não existe etarismo. Eu acho engraçado isso. Mas ainda assim, você tem muito pouca é, iniciativa voltada para esse público. O Velhice Cidadãs, lá atrás, ele surgiu quando, em 2018, a gente, a gente tentou levar para os candidatos a presidente um manifesto, uma proposta do que deveria ser a sociedade brasileira voltada para esse público mais velho. Enfim, não deu em praticamente nada, mas depois esse grupo continua até hoje lá, trocando e tal, informação. Tem ideia de quais são os caminhos que a gente pode, ou associações que a gente pode, que as pessoas possam procurar para a gente fortificar esse movimento pelos nossos direitos? Não sei, mas eu acho que é, vaidade poderia A gente tentar, está pensando até virar comunidade, Marco Antônio. poderia tentar ver quem são, por exemplo, políticos aqui do Rio de Janeiro que têm um mínimo de viés para essa causa e, eventualmente, começar a fazer ali algumas tentativas de mudança em termos de, enfim, como é que pode mudar a sociedade aos poucos para ser mais amigável a esse público com mais idade, É, entendeu? eu acho que você falou tudo. Eu acho que falta na nossa sociedade acolhimento e essa coisa mais amigável Você com a sabe, gente. E a gente Empatia, mesmo. sei lá. você sabe que o sapo pula por necessidade, não é por boniteza, Isso, a necessidade faz o É. salto popular. porque e eu acho que é por aí que E a como gente a vai. gente pula, né? E eu tenho que pular agora, inclusive, porque Tá. Só para a gente terminar, Marco Antônio, que eu também tenho que pular, porque os boletos se tem no céu ou aqui, então eu vou ficar por aqui mesmo. É, Só queria que você terminasse falando um pouquinho, assim, qual é a tua perspectiva do que cada um pode fazer para melhorar a sua própria velhice, além de tudo, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou, e a gente nem falou sobre finitude, que isso é um assunto que depois a gente retoma, porque finitude é um negócio que deu um mó bafafá agora lá no perfil. pessoas têm medo da finitude, né? Elas não querem falar, aquela história que não falava câncer, né? Porque podia dar Alzheimer. É, não fala até hoje, né? É, eu acho que tudo bem que eu acho que o discurso constrói a realidade, mas nem tanto. É, eu volto para uma coisa que eu falei que para mim continua sendo a chave de absolutamente tudo. Se você puder investir, invista nas suas conexões, né? E essa conexão, a primeira, começa com você mesmo, a conexão com a sua autoestima, com a sua seu entendimento do seu papel. Às vezes a gente fala, eu não tenho coragem. Volta na tua vida e vê todos os atos de coragem que você fez ao longo da sua vida, coisas que você deixou de lado, mudanças que você fez. Então a gente tem essa potência dentro da gente sempre e eventualmente a gente não acredita nela. Então, primeira conexão, conexão consigo próprio, depois a conexão com a sua família, com seus amigos, né, com as pessoas que estão perto de você de alguma maneira. Depois amplia um pouco mais isso, é a conexão com a sua comunidade, a sua área primária, sabe? Os lugares onde você pode ter uma atuação real. Depois a conexão continua sendo com o que você produz, o que você faz, né? E pode ser junto a uma empresa, a uma instituição pro bono, pode. Mas idealmente o legal é você continuar produzindo receita de alguma maneira, porque como você falou, os boletos não param. Então, fica essa coisa meio idílica. Eu vou trabalhar com uma empresa pro bono. Né? Pô, não adianta, cara. Pô, eu vou ter que ter ali alguma coisa ainda. Então, começa a ver quais são os tipos de competências e habilidades que você tem que eventualmente vão te garantir você ter uma extensão maior da tua capacidade produtiva. Então, essa é uma outra história. E eu sempre acho importante você ter uma conexão com o divino, né? E aí a religião, qualquer que seja, porque para mim elas são só caminhos diferentes de uma mesma chegada. Não importa aonde você vai chegar, mas
Eu acredito muito que ela te dá um senso de pertencimento, ela te dá uma calma, uma razão de viver também bem interessante. E para mim, basicamente é isso, essa conexão com o teu corpo físico, né? E daí a atividade física. Ah, eu vou fazer o quê? Eu tô velho. Vai andar, cara, sabe? Levanta da cadeira 10 vezes ali por dia e já está de bom tamanho. Ah, mas eu tô velho para começar. Não, nunca tá velho para começar. Atividade física, o momento que você começar vai ser bom para você. É claro que você vai ter que fazer adaptando a sua possibilidade naquele momento. Mas para mim é isso, é conexão, 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 Então, sempre. no fim, é nunca pensar que a gente perdeu o trem. Não, imagina. Pô, trem, trem ele passa de tempos em tempos. Se ele não passar, a gente vai andando até outra estação. É que às vezes a gente esquece que aquela linha ali não funciona mais e fica esperando o trem passar. Eventualmente a gente tem que andar até outra estação e descobrir novos trens, novas linhas, novos destinos. Mas é muito da gente, como você falou. Refazer as rotas, né? Refazer as rotas. O André falou muitas vezes aqui, cara, o nosso envelhecimento é uma responsabilidade 100% nossa. 100% nosso. Num primeiro momento. É claro que tem uma série de outras pessoas, instituições e tal que ajudam muito, mas se a gente não tiver 100% esse compromisso com a gente, um abraço. Tá bom. Marco Antônio, eu e Marcela, na Obrigada. verdade, a gente agradece demais, porque a gente sabe que você é um cara muito ocupado e ter dedicado seu tempo e a tua experiência toda aqui dividido com a gente do Vaidade, a gente te agradece muito e, enfim, esse papo é que nem envelhecimento, né? Está cada vez mais se expandindo. Espero que a gente possa conversar sobre milhões de outros assuntos, Só chamar. mas agradeço muito e é isso. Vamos chegar aos 50 mil. Vamos lá. Vamos chegando. Agradeço também, Marcos. É um prazer conhecê-lo, amigo de infância da Andréia. Não foi. Não estava lá na Tijuca. Não, era Copacabana, né? Era Copacabana. Era Lemena, na Praça do Lido, perto, na Viveiros de Castro. Era perto, porque eu morava no Leme. Poderia ter Pois conhecido. é. Pois é. Mas, Marco Antônio, você me conhece, você sabe que nem sempre é assim, nem Sim. sempre é assado. É porque eu queria cutucar a Marcela, que a Marcela conhece o cara ali na esquina, ele já é amigo dela, entendeu? Ah, porque o meu amigo, não sei o quê, e era só para cutucar, mas você É sabe porque ela fica que. irritada, que eu falo para ela que eu tenho amigos que eu nunca vi pessoalmente. Pois Aí é, a ela não gente vai não dar existe nada. para mim. Mas, Eu tenho enfim, também. O Ricardo é, Pessoa é esse. A gente escreveu um livro junto e a gente. Ó, viu, Andréia? Você que tem que mudar seus conceitos. Por não, isso eu que eu estou bem falei, assim, esse e pode conceito de ficar clube para mim é tranquilo melhor. que na minha apresentação eu ia até falar que era Marco Antônio Vieira Soto, ex-cliente, hoje um grande amigo. Então Que a tá gente certo. divide até aventuras gastronômicas, entendeu? Mas não é só essa coisa. Acho que a convivência que a gente teve em cada sala de espelho, a gente tem muita. Tudo que você André. acompanhou da minha vida e tal, então é claro que você já está na categoria do amigo, não pode, não precisa. Ufa, hein? Ufa, Até isso porque está ele sabe legal. muito defeito meu e muita qualidade, a convivência é muito grande. Tá certo. Né? Bom, Então é isso. adorei. Só chamar, estamos aqui e Tá vamos bom. rumo. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau, Bom dia. tchau. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Marco Antônio. Tchau.